E vamos falar sobre o assunto que bombou nessa quinta-feira, que foi aí, saiu na ESPN Brasil, do Afonso, um cara, jornalista sério aí, um jornalista que esses aí a gente pode colocar a mão no fogo. Sim. Ele revelou o interesse do São Paulo, o interesse já em fase de negociação, de pré-negociação, em repatriar Oscar, meia do Xangai Port, fez a última partida pelo Xangai Port agora, inclusive terminou com gol, né? Fez um gol de pênalti. Ó, um cara pra bater pênalti aí, Marcão. E tá precisando, gente. Sim. Depois do Reinaldo e do Galopo, não tem mais nenhum bom batedor de pênalti, né? Então, segundo a ESPN, existia uma negociação que ficou pausada, esfriou por conta de um problema pessoal do jogador, mas que o São Paulo não dá a negociação como encerrada. Seria o plano A do São Paulo para o meio-campo. Vamos imaginar. Vamos projetar que o São Paulo está negociando e que é viável o Oscar vir para o São Paulo. Uhum. Pergunta para os dois. Um responde depois o outro. Primeiro, vocês são a favor da vinda do Oscar? E segundo, como o São Paulo deveria jogar na hipótese do Oscar tá vindo pro tricolor? Danilão. Primeiro que eu sou a favor da vinda do Oscar. Tem muito torcedor que não gosta por conta de como ele saiu do São Paulo, tudo bem. Só que a gente tem que entender que a gente não tem opções no mercado mais. A gente não tem um meia, um camisa 10. E o cara tá disposto a vir jogar. Já houve outros jogadores que passaram por isso de sair de um clube, depois voltar, talvez de uma forma não tão legal. Então eu sou a favor do Oscar, sim. Eu acho que ele ainda tem coisa para entregar, principalmente aqui no Brasil. Deve ter 32 anos por aí. O Oscar deve 33, ter 33, a mesma idade do mais Lucas, uns 3, 4 anos aí. Também. Eu acho que se o cara tá afim de vir, cara, eu acho que a gente tem que abrir essa porta. E a gente pensando no Zubeldia, ele mantendo o esquema tático que ele gosta, é Oscar de 10 ali, entendeu? Oscar de 10, e aí o Lucas continua jogando aberto pelas laterais ali, pela ponta direita. Então, eu sou a favor. Eu queria muito o Oscar no São Paulo de volta, cara. Tem muita gente que não gosta, que não queria, mas eu queria. E aí, Marcão? Eu vou buscar ele no aeroporto. Deixando de lado esse imbróglio, né, esse processo litigioso que ele teve para poder deixar o São Paulo ir pro Internacional naquela época, lá, enfim, eu acho que o grande problema em relação ao Oscar se ele tá jogando em alto nível lá no futebol chinês, porque a gente sabe que o nível de enfrentamento lá é muito abaixo do que a gente tem aqui no Brasil. A gente pode discutir aqui a qualidade do futebol brasileiro, mas não a intensidade. Eu acho que aqui força, a disposição física não falta. Então, precisa ver como é que o Oscar tá em relação a essa parte e precisa ver também aí o lance das lesões. Eu não sei, não ter acompanhado o chinesão. Né? A gente não sabe essa parte física do cara. Mas aí não cabe ao torcedor fazer esse tipo de análise. O torcedor ele vai analisar a condição técnica do Oscar. Agora a questão da parte física cabe ao monitoramento do clube, ao scout do São Paulo, ver quantos jogos ele fez na temporada, ver quantos minutos ele jogou, ver quantas lesões ele teve. Tudo isso faz parte de um pacote para você contratar um jogador ou não. Então tem que ser assertivo, Perrone, porque é um cara que não custa barato. Por mais que a gente fale, mas o Oscar está disposto a pagar aquela má imagem que ele deixou, aquela má impressão que ele deixou quando ele saiu do clube, ele está disposto a abrir mão de parte do salário dele, mas mesmo assim, a gente está falando de trazer um jogador que vai custar para o São Paulo por volta de 2 milhões por mês. Por mês. Então a gente sabe que o Oscar, ele, por mais que ele fale, não, mas eu vou abrir mão de parte do salário, mas cara, o Oscar, não sei se ainda mas ele foi um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Então você imagina o que esse cara não tem de dinheiro. E eu acho que vai muito também do lance dele vir pra cá focado. Não vem aqui passar férias, isso. Não vem. Sim. Não é? Então, analisando, é um bom jogador? Sim. É um bom nome? Sim. A questão é, quanto vai ser o custo-benefício do Oscar no São Paulo? Vai valer a pena um investimento de 2 milhões por mês para o Oscar? Pelo que ele vai entregar, vai conseguir jogar de quarta e domingo? Porque a gente não pode se dar o luxo de trazer um jogador desse e não ser um cara, tipo, para ser protagonista, por exemplo. A gente pega aí o
próprio Curica aí como exemplo, os caras acharam o garro do Tadieres, irmão. Então. Não gastaram tanto dinheiro, Mas trouxeram foi um uma baita aposta, do Marcão, jogador. também. Foi uma aposta. Porque antes disso, eles trouxeram o Matias Rojas, né? Sim. E não deu certo. Não, mas aí é que tá. Quando a gente fala de aposta, vamos lá. Os caras nessa janela de meio de ano, os caras trouxeram o André Ramalho, deu certo. Trouxeram o Carrillo, deu certo. Trouxeram o Trouxeram o Depay, Vera e não deu certo. Não, mas Vera não deu aí certo. é um. Se você Não, pegar o Rojas. nível de contratação dos caras esse ano aqui, se você for ver o tanto de contratação que foi feita, vai ter mais acerto do que erro. E eu acho que pra isso que serve o departamento de scout. O São Paulo, quando precisou de um lateral esquerdo, foi atrás do Alexandre. Ah, vamos atrás do Alexandre. Irmão, você não tem dinheiro pra participar de leilão. Hoje o São Paulo tá quebrado. O Alexandre tá jogando na Juventus. Todo mundo vai... Ah, o Alexandre tá livre no mercado, todo mundo vai em cima. O Wendel do Porto, guardadas as devidas proporções, não é a mesma pegada do Alexandre. Mas é um cara que também vestiu camisa recentemente da seleção brasileira. É um cara que todo mundo tá monitorando. Então, o São Paulo, esse tipo de jogador, eu acho que entrar em dividida aí é gastar dinheiro. Mesmo porque, como a gente falou, você pode trazer um jogador desse custando caro e não dá certo. É 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Mas, o Marcão, você tem a caneta. Você traz ou não traz? O Oscar? É. O Oscar eu arriscaria. Eu acho que é que nem você falou. Pela escassez de meia no futebol, não só no futebol brasileiro, só americano. Marcão, Danilo, vou dar uns dados pra vocês que eu fui atrás aí Tá. de alguns dados do Oscar, muito das suas dúvidas. Ah, Tá? boa, vamos ver. Primeiro, o Oscar tá jogando. É diferente, por exemplo, do Rames Rodrigues, que foi uma aposta clínica, né, na recuperação de um jogador. São Paulo apostou na recuperação de um jogador e não deu certo. O jogador não quis entrar no esquema do futebol brasileiro, gente. Ele não quis jogar quarta e domingo e correr. Vamos lá, no popular, tá? O Oscar tá jogando, fez gol agora, faz uma semana atrás, no último jogo dele. O Oscar não teve lesões graves, muito graves na China. Tá. Ele teve, lembra que na época do Internacional ele teve, no joelho, etc. Mas ele não teve nesses últimos e ele tá numa sequência ótima lá no Xangai. Eu sei que o futebol chinês hoje não é o mesmo do futebol antes da pandemia. Antes da pandemia, você tinha vários astros lá na China. O Hernani jogava na China, né? E depois da pandemia, caiu tudo. Saiu todo mundo, foi todo mundo meio que pro Oriente Médio. A galera da China foi pro Oriente Médio, no popular. O Oscar ficou por dois motivos. E por que o Oscar ficou se ele é o salário mais alto lá da China. Porque ele deu certo na China. Ele deu certo, ele desempenhou. Eu tenho os dados aqui, depois eu pego para vocês, mas assim, é mais da metade de gols e assistências do que jogos, assim, sabe? Deve ter, sei lá, 100 jogos, 60 gols e assistências. É o chinesão? É o chinesão. Mas, assim, e o último dado que eu queria dar para vocês sobre o Oscar, que eu apurei, é que a pretensão do São Paulo, a estratégia do São Paulo é fazer com que o Oscar venha como o Lucas veio. Porque o Lucas também era improvável. No ano passado, quando o São Paulo estava negociando com o Rames, isso foi falado até pelo Dani Campos, que veio aqui também. O São Paulo passou meses negociando com o Rames, e na hora que o Rames veio, o Lucas veio também. O Lucas veio supetão, decidiu vir e veio para o São Paulo. Bom, e ele veio arregaçando, Sim, gente. Aí era uma outra pegada. Tanto que tirou um pouco do protagonismo do Rames. Exato, Tirou o holofote. Isso, aí o Rames viu, ficou mordido ali já. Ficou mordido num beco sem saída ali. E o Lucas, ele veio por um salário, que é um salário alto, e aí agora, quando ele resolveu ficar mais tempo, o salário dele, se eu não me engano, em torno de 1,5 milhão. Então é nesses parâmetros que o Oscar viria e assim, até coloquei no blog para vocês discutirem. O São Paulo só vai conseguir contratar o Oscar se for pelo coração do Oscar. Sim. Porque ele tem mercado aqui no Brasil. Tem. Por Né? isso que eu falei, por isso que é muito importante a vontade do atleta. Né? Ele vir para o São Paulo quer dizer que ele abriu mão de algumas outras oportunidades, de outros clubes. Abriu mão de um valor tão alto. Então ele vindo já é um sinal de que ele está afim.
entendeu? Por isso que eu acho que ele cairia bem. Mas e você? Queria, não? Eu queria, claro. Pronto, beleza. Claro. Eu acho que a história de 2010, né? A história que... Eu participei bem, porque eu ainda estava na Globo lá e eu tava no CT nesses dias. Eu lembro, não sei se vocês lembram, mas 2 dias antes do Oscar entrar com ação contra o São Paulo para sair para ir para o Internacional, 2 dias antes, o Globoesporte.com fez uma entrevista com o Oscar e o Oscar falava que ia se dar o sangue, que agora ele ia realizar o sonho de profissional dele. Quer dizer, mudou da água pro vinho em 2 dias. E aí eu falo pra vocês, é coisa de empresário, cara. Alguma coisa Era o Juliano Bertolucci, não o era? Juliano Bertolucci. Coisa no meio aí, E assim, um jogador, acho que o Oscar tinha 17 anos, uma coisa assim. Moleque, lembra? Não sei se vocês lembram, mas o São Paulo escondeu o Oscar na Espanha pra que ninguém fosse contratar o jogador. Sim. De tanto que o São Paulo queria que esse jogador tivesse seguro para jogar. Alguma coisa aconteceu. A gente lembra que, a gestão Juvenal Juvencio era aquela gestão, cara, ame ou odeio. Essa era a gestão que a gente tinha, era a gestão Juvenal. Ele era assim. E algum pau quebrou internamente lá que da água pro vinho o Oscar saiu. Então eu não vejo isso como uma afronta do jogador para o São Paulo. Eu fiquei bravo na época? Todo mundo ficou. Todo mundo ficou, lógico. Todo mundo ficou bravo. Pô, o apelido do cara é Judas. Nossa. Tem coisa pior que isso? Não tem. Né? E só que eu acho assim, a gente não deve ter esse rancor. Até porque era uma coisa de muito tempo atrás, jovem. Vinda de empresário. Então, e é muito o que você falou, Danilo. A gente não tem a gente não pode errar. Então a gente tem que pegar um cara que tenha vontade. E você pode ver, cara, esse elenco do São Paulo ele é limitado. Ele é um elenco que muitas vezes nos dá aí decepção. Né? Deu uma certa alegria no ano passado, mas ele decepciona, né? Até o Novo Horizontino aí para não nos contrariar. Mas esse elenco ele tem jogadores que estão no São Paulo muito por vontade. O Caleri voltou. Sim. Pela camisa. O Lucas voltou pela camisa. Sim. Sabe? Então, os que gostam do clube. Que gostam. O Arboleda é um cara que, o cara abraçou o São Paulo. Franco. O Alan Franco. O cara que ele entrega. O que a gente não pode reclamar é de, assim, não é amor, eu não digo amor à camisa, mas de entrega, de vontade de estar ali. Paulo. O próprio Rafinha, que não entrega mais tecnicamente, mas é um cara que gosta do clube, que demonstra... ele não entrega tecnicamente, mas entregou contra o Grêmio lá, foi uma passarela, uma avenida. Luiz Gustavo ontem também, o primeiro gol do Juventude. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, Perrone, me ajuda aí. Rafinha, mas na questão de gostar do clube, de querer estar no clube, são jogadores que querem estar ali, entendeu? Você vê o próprio Alisson, né? Pô, um baita do jogador, ele quer estar ali, cara. Ele quis. Ele se esforçou tanto pra voltar antes. Se fosse um jogador mais ou menos, só ia começar no ano que vem. O cara tá nem aí, tá machucado, uma lesão grave. O cara não, ele demonstrou tanto que ele queria estar no elenco, tanto que ele queria jogar. Então é isso, acho que a gente tem um consenso aqui de que se ele vindo com vontade, né? É o que a gente falou. É um tiro único. São Paulo não tem grana pra errar. Não tem grana pra fazer grandes loucuras. É acertar nesse meia aí. E outra, vale buscar um meia que a gente não conhece na América do Sul? Vale tentar? Será que vale arriscar? A gente já errou tanto com Canhete, lembra? Com Galopo. Canhete, Galopo.